Olá, meus amores, toda a luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Olha aqui, a sua cigana de luz no nosso encontro marcado aos domingos. Eu tô muito feliz, né, de estar aqui junto a vocês, muito grata mais uma vez, sim, pela interação que vocês estão tendo com o canal, pelo crescimento do canal rumo aos 200 mil inscritos em tão pouco tempo. E sim, grata também pela sugestão dos vídeos, lembrando que quem escolhe o conteúdo deste canal são vocês. Vocês pedem a humilde cigana faz. E muito feliz também de estar aqui trazendo luz, esclarecimento e verdade a todos vocês. Porque a gente vê, né, no YouTube, nas redes, muita coisa que não condiz com a realidade, né? E eu não tô aqui para deixar ninguém em pânico. Eu não estou aqui, eu estou aqui pela espiritualidade. Eu sempre falo, inclusive, às vezes, muitas vezes, né, entram pessoas que não são comentários construtivos, que são comentários aonde essas pessoas vêm para ofender, né? Teve um cidadão aí, abençoado, que me chamou de palavras assim tão baixas, tão esdrúxulas, e isso mostra o que tem dentro do coração dele, não do meu, né? E para pessoas, eu não estou aqui para puxar sardinha para ninguém, eu estou aqui de forma voluntária e imparcial. A diferença minha com alguns videntes é que eu enxergo a espiritualidade da forma que é. Então eu relato para vocês exatamente o que eu vejo aqui. Então não é questão de gostar disso ou daquilo exatamente. Tem muitos conteúdos que eu venho trazer, como hoje, em relação à Europa em si, que eu não gostaria de trazer, mas eu tenho que repassar para vocês a realidade, tá? Então não adianta, e para você que vem aqui me ofender, porque você tem uma opinião contrária à minha, e vem me ofender, e deseja o mal para a cigana te deseja luz. Luz no seu caminho, principalmente para que você veja o buraco que você está entrando. Porque nessa era que estamos vivendo, ou a gente evolui ou a gente evolui. Aliás, eu quero fazer um vídeo sobre quando desencarne dessas, né, a gente desencarnar, né? Agora tá tudo mudado, nós estamos no meio de uma transição, apocalipse, enfim, sim, rumo à regeneração planetária. Lembrando que eu reafirmo coisas que eu já disse em outros vídeos. A Terra não vai acabar. Quem vai acabar vai ser muitos, né? Quem vão fazer a passagem serão seres humanos que estão destruindo a Terra há tempos. E a gente está vendo agora a consequência da natureza, né? Disso. Toda ação gera uma reação, né? Então, o que eu quero trazer para vocês, deixar claro aqui, que não é a minha opinião pessoal que eu coloco aqui. E sim, realmente o que eu vejo. Agora, se outros videntes enxergam outras coisas, cada qual sabe de si. Eu sei que eu sigo à risca aqui o que os meus mentores de luz, de alto escalão espiritual, me repassam. E eu, né, repasso a vocês, evidente. Bom, em relação à consulta, né, que eu vou dar, vamos falar sobre isso, né? Eu vou divulgar o nome da pessoa aqui, porque eu quero fazer uma forma, e hoje é folga do Igor, porque o Igor é filho de Deus, né? E eu quero fazer de uma forma aqui que seja, que todos vejam o nome da pessoa. Eu não sei como que eu vou fazer. Então, como o Igor não está aqui hoje, talvez eu divulgue no vídeo de quinta-feira. Lembrando que eu tenho 2 encontros marcados, às quintas e aos domingos. E vocês coloquem aí sugestões nos comentários, por favor, dos próximos vídeos para cigana fazer, tá? E antes de mandar o beijo de hoje, outra coisa. Eu quero fazer um vídeo, eu comecei a falar, mas a cigana fala tanto, né? Eu quero fazer um vídeo, se vocês me derem, né, essa permissão, porque tudo que é permissão de vocês, sobre os planetas aos quais, quando a gente desencarnar, porque antes tinha as colônias, existem as colônias, é claro, né, que recebem as pessoas, né, tem um umbral, enfim, né? Agora vai ser um pouco diferente quem desencarna daqui pra frente. Então, ou você vai para um planeta bom, ou você vai para um planeta dos exilados, né? E eu quero fazer um vídeo sobre isso, caso vocês tenham interesse. Bom, antes de falar, de mandar os beijos de hoje, eu tava meio desacreditada do ser humano. Eu sempre estou falando, pessoas orem, melhorem as vossas atitudes. Nós estamos no meio de uma transição planetária, agora a gente precisa evoluir, mas a gente vê tanta coisa, eu nem ligo o noticiário.
né? Começa por aí. Mas a gente vê tanta coisa que a cigana estava pensando que estava aqui malhando em ferro frio, como dizia minha falecida mãe. Ou, né, tentando enxugar gelo. Vocês estão entendendo onde a cigana quer chegar. Porque eu via muitas coisas que eu falava, não é possível, parece que as pessoas não estão evoluindo. E ontem aconteceu algo muito bacana. Eu fui ao Hortifruti, né, comprar umas coisinhas aqui para casa, caminhando com meu filho, né, e quando eu tô saindo do Hortifruti, eu vi um cachorrinho, na verdade é uma cadela, né, desorientado, ele não sabia andar na rua, desorientado. O cachorro, quando é abandonado e é criado dentro de casa, ele não sabe andar na rua, desorientado e mancado. E ele estava rumo à avenida movimentadíssima, e eu, cigana pensa rápido. Primeiro, eu não podia deixar meu filho ali, né? Ele é autista, né? E falar, fica quietinho, não se enfia em frente de nenhum carro que a mamãe já vem. Não dava, né? E eu falei, meu pai do céu, minha Santa Sara, pensa rápido. E aí, em frente ali, tinha uma lojinha de roupas e a moça também é muito afetuosa com os animais e eu pedi socorro a ela. E ela prontamente, ela largou a loja dela e foi socorrer, né? A cachorra se enfiou no meio da avenida e ela se enfiou na frente dos carros da moça, parou os carros, né? Naquela atitude perigosa e eu ali estagnada, né? E aí apareceu uma outra moça e com carro e para socorrer a cachorra para o veterinário. Eu falei, então vamos lá, vamos rachar todo mundo, né? Moral da história. É uma cadela, né? Tava provavelmente fruto de abandono. É que você que abandona bicho, já pode esperar, tá? Sua energia tá lá embaixo, você vai atrair o obsessor. Você que faz mal, tá? Pra qualquer ser, você pode esperar que você não... Não adianta vir fazer mandala de luz comigo, tentar. Não adianta ficar fazendo oração. Aí suas orações não são nem ouvidas. É esse ponto que eu quero chegar. Bom, resumindo, né? A cachorra foi medicada, foi ao veterinário, ela já tinha sofrido uma outra fratura, por isso que ela mancava, provavelmente decorrente de um atropelamento, dormiu numa cama quentinha, está abrigada, vai se recuperar, tomar as medicações, não foi quebrar, né, tirou raio-x, não quebrou, e vai ser preparada para uma adoção responsável, porque é uma cadela jovem muito dócil. E dormiu numa cama quentinha, enfim, poderia ter, né, acontecido algo muito grave com ela. E por que eu estou falando isso para vocês? Todo mundo sabe que o valor do canal ele é revertido para animais resgatados vítimas de maus tratos meus, de outros abrigos, de protetores independentes e de pessoas que acolhem animais e necessitam de ajuda. Porque a conta veterinária não é barata. Quem tem bicho sabe. E quando você pega o animal da rua, o custo ele é alto. São exames, vacinas, tratamento veterinário. É caro, o negócio não é barato não. Bom, enfim, eu sou defensora ferrenha dos animais, todo mundo sabe disso. E você que quer colaborar, pode se tornar membro. É um valor simbólico, é um valor de menos de um pastel mensal, gente. E vai estar ajudando muito esses animais. E é graças a isso que eu consegui auxiliar financeiramente essa cadelinha que foi salva da morte ontem, né? Seria uma morte muito triste. Por que eu estou relatando isso? Porque aquela atitude, quando eu cheguei em casa com tudo resolvido, né? E aí bom, enfim, quando tudo se resolveu, a tardezinha ela voltou no veterinário, né, acolhida, bonitinha. O que minha ficha caiu? A solidariedade dessas pessoas. Primeiro, a moça da loja podia falar, escuta, filha, eu não vou sair da minha loja para socorrer, né? A moça que parou o carro poderia falar, né? Nem parar. Eu não vou socorrer, não vou colocar um bicho de rua, sujo, puguento, no meu carro. Eu não vou desperdiçar meu tempo levando no veterinário, enfim. É essa união que eu falo. É sobre isso que eu vim trazer aqui. Essas atitudes me fazem acreditar que o ser humano ainda tem jeito. Então que essa sementinha que eu, entre os outros videntes, espiritualistas, enfim, sérios, estão plantando aqui nos canais, está germinando essa semente. As pessoas estão começando são atitudes assim que elevam a energia do ser humano. É a empatia, é a solidariedade, é a misericórdia. É isso, seja com o humano ou com o animal. Então, a cigana está muito feliz, eu estou até arrepiada, eu fiquei muito emocionada quando a minha ficha caiu, que realmente as pessoas estão começando a ter uma evolução maior. Então, se você quer
Quando você fizer a passagem, porque você vai fazer, eu vou fazer, a única certeza que nós temos nessa vida é a passagem espiritual, né? Se você quer atingir e evoluir e se proteger e que as suas orações sejam atendidas, ter uma vida mais leve, mesmo mediante todas essas atrocidades que o mundo comete, mediante todos os desastres naturais que vêm por aí também ainda, você quer ser protegido, enfim, você só tem uma forma de elevar sua energia além da oração. Mas para que as suas orações sejam atendidas, você tem que ter boas ações, né? Quando Jesus falou, amai-vos uns aos outros, é sobre isso que ele queria falar. Se ponha no lugar do seu irmão. Se coloque no lugar de qualquer ser vivo. Enfim, é isso que vai fazer o ser humano ser salvo conforme o teu merecimento. É isso, é isso. Bom, chega de falar, mas eu achei muito importante trazer isso aqui para vocês. E os beijos do dia, vamos lá. Neuza Gomes, inclusive ela deu a sugestão, né? Ela deu a sugestão referente ao frio na Europa, se haveria corte de gás ou não por parte, né, da Rússia. Foi uma sugestão, né? E eu vou fazer uma previsão para a Europa que eu acho muito importante aqui, tá? Então, Neuza Gomes, Ruth Serra Pedroso, Desirê Lende de Barros, ou Lande, não sei, Dionísio Abraão, Iago Viana. A todos vocês, beijo da cigana, minha bênção cigana, a proteção da nossa mãe Santa Sara, e que vocês tenham sorte na vida de vocês, prosperidade, amor, saúde, muitas bênçãos, tudo de melhor que vocês merecem. Gratidão por interagirem com o canal, gratidão pelas críticas construtivas, gratidão pelas sugestões, enfim, gratidão por estarem aqui. Quem seria eu sem vocês? Nada. Bom, então eu vim trazer as previsões, o que os nossos mentores de luz puderem nos revelar sobre a Europa, né? A Europa, né, tem vários países, vamos ver no geral o que a espiritualidade pode nos trazer aqui e ser revelado a vocês. Eu acho importante. Vamos lá então, com permissão de vocês, eu vou começar evidente, né? Com 18 baralhos, 9 de cada um. Santa Sara eu não tenho nem como escolher, né? Já fica aqui, né? Hoje eu vou começar com esses dois. Depois, se houver necessidade, que eu acho que possa, né? Porque é um assunto muito global, né? A gente tira com os outros. Opa, ficou umas cartinhas aqui. Deixa elas aqui. Bom, vamos começar então embaralhando o baralho da nossa mãe Santa Sara. Como é que tá aí? Eu vou puxar um pouquinho, porque aí a hora que eu dispor as cartas, eu tô olhando aqui, tá bom, né? Tá bom. Agora isso aqui ela tá enxergando. Agora eu estou voltando ao normal da minha visão. Só mesmo leitura com óculos, isso é imprescindível. Eu vou ter que trocar, né? E vamos lá. E para você que se incomoda quando eu falo algum assunto, porque tudo que eu falo aqui remete a algo espiritual, eu acho importante. Eu, inclusive, eu tenho vídeos onde eu abordo assuntos espirituais, onde eu não tiro cartas, né? E se você não gosta, se você quer ver suas cartas, você pode ficar à vontade para escolher um outro canal. Aqui eu vou abordar, eu vou dar ensinamentos, eu vou dar puxão de orelha, eu vou dar agradecimentos, eu vou dar pitaco, eu vou fazer o que eu quiser. O que eu achar importante, o que eu achar agregativo para o meu canal. Se você não está feliz ou satisfeito com isso, fica à vontade para mudar de canal. E outra coisa, você, pessoa chata, desocupada, é que se incomoda, né? Do que eu falo aqui, a verdade transmitida pela espiritualidade, você discorda porque fulano, ciclano falou o contrário, vai pro canal do ciclano, vai lá, é a sua vibe, é a sua energia, você tá feliz com isso, em ser enganado? Vai! Aqui eu sou luz, é verdade, sempre, sem embrumation, tá bom? Essa é a raiva de muitos, né? Vamos lá.
Então, e você também que não gosta de bicho, que abandona bicho, que faz mal pro seu próximo, que quer fazer trabalho pra qualquer coisa, pra fazer mal pro outro, ou ter domínio sobre o outro, eu vou fazer trabalho pra esse homem ficar nos meus pés. E, ó, esse tipo de gente aqui com essa energia eu não quero, não. Tá? Você que deseja consulta particular, me procure no WhatsApp descrito aqui na foto de capa, não por ligação, por mensagem preferencialmente escrita, que meu assistente Igor, que está ralando pra caramba, né, vai dar todas as informações possíveis. Tem que esperar pra consulta? Tem. Tem como fazer no dia? Não! A agenda, ela é, né, eu tenho 2 tipos de consulta, uma que em alguns dias você consegue fazer, né, e a outra que você vai ter que esperar um pouquinho, justamente, eu tenho uma agenda lotada pela minha seriedade, minha assertividade e principalmente o meu empenho em falar a verdade para vocês. Então, se você é uma pessoa que quer o mal, e para você, né, que está chegando agora no canal, se você busca uma pessoa de luz, que detesta tudo que faça contra o seu próximo, humano ou animal, eu já falei, se eu tiver que pegar uma galinha, eu vou levá-la para dormir na cama comigo. Eu respeito muito, tá? Os animais, na sua totalidade. Então, você chegou ao canal certo, seja muito bem-vindo. Agora, se você é uma pessoa que está buscando outro tipo de coisa, vai para outro canal. Aqui não, aqui tem que energia boa. Senão atrapalha até na hora de eu cortar as cartas, sabe? E para você que não se inscreveu, por favor, né? Se inscreve aí porque você tem. E ative o sininho. É o que eu falei, aqui a gente traz tudo de forma objetiva, realista, verdadeira, com muita besteira que tá rolando por aí. Né? Aqui não. Então vamos lá. Agora travou. Eu vou ter demais. Ó. Quando trava, né? Sempre 9 cartas de cada baralho. Eu vou deixar de ladinho aqui porque eu vou tirar outro, né? Eu quero que vocês sejam sempre viradas para baixo. Eu não tô aqui para disputar like, nem disputar vidência com ninguém. Tem muitos astrólogos, numerólogos, videntes, espiritualistas, que eu respeito tremendamente por ver a seriedade. Mas tem cada coisa aí que eu vejo aleatoriamente, porque eu não tenho tempo de ficar no YouTube, não tenho tempo nem para respirar, né? Que eu não sei se eu choro ou sou do risada. Complicado. Bom, vamos lá com outro baralho. Ó. Bom, quando a carta pula, né? Esse nunca tem que ficar aí ao centro. Eu respeito isso. Fica aqui, então. Bonitinho, gosto de deixar arrumadinha, né? Bem arrumadinha, né? Perfeito, né? Vamos começar a virar as cartas. E tudo junto e misturado, né? As cartas é como se fosse um quebra-cabeças. Então, a espiritualidade, sim, eu tenho a sensibilidade, eles falam aqui no meu ouvido, mas eu tenho que representar para vocês o que eles querem dizer através das cartas. E eu tenho que interpretar certo. A espiritualidade não se engana, é a cigana que não pode se enganar. Tudo que está acontecendo, que vai acontecer na Europa em geral, faz parte desse apocalipse cigana que estamos vivendo. O apocalipse, sim. Muitas pessoas interpretam a Bíblia de forma equivocada ou do jeito que querem repassar, né?
as pessoas têm que aprender, né, a interpretar. Mas você lê, lógico que eu leio. Eu tenho uma Bíblia aqui atrás de mim, né, no meu altar sempre. Então, mas Deus falou que os idólatras vão queimar no inferno. Entendeu? A gente não pode substituir Papai do Céu por nada. Nós temos, né, os anjos enviados por Deus, os santos, os nossos protetores, que são instrumentos de Deus. Mas Deus, Ele é o nosso Pai. É Ele que governa. Ele é o chefe, entende? O que nós não podemos é colocar nada acima dele. Nada. É isso o que ele quis dizer. Eu jamais vou colocar a minha devoção à minha Santa Sara, que é padroeira dos ciganos, acima de Jesus, acima de Deus. E principalmente acima do Espírito Santo. Então, aprendam a interpretar as coisas. Vamos lá. Claro, cada um tem seu ponto de vista. Eu respeito todas as religiões e todas as pessoas, e pessoas de todas as religiões que eu já ouvi falar, até que eu não ouvi falar, estão aqui no meu canal. Sim, messiânicos, budistas, espíritas, católicos, evangélicos, tem religiões, né, que eu não conhecia. Afinal, o nosso vídeo chega no mundo inteiro, tá? Bom, vamos lá. Tem a ver, sim, eu estava falando, né? Tem a ver com a era apocalíptica, nós estamos, o apocalipse, gente, não é de uma vez. Bom, quem disse isso para vocês? O apocalipse já está acontecendo, que é essa transição planetária, rumo à regeneração. E o apocalipse acontece de forma lenta e progressiva. Nós teremos as próximas décadas de 30 a 34 anos aí, muita coisa acontecendo, né? Eu já falei, o mundo jamais vai ser como antes, ponto, né? Então sim, tem a ver, tá? Tem a ver, inclusive esse calor excessivo, tá? Que esse fogo todo que destruiu, tá vendo? Aqui as nuvens. Eu vou pegar de um baralho de outro, porque um tá complementando o outro. Nuvens, né? Fogo, nuvens, fogo. Então, que, né, cometeu mortes entre pessoas e inúmeros animais, né? Atingindo a natureza. Tem a ver com a era apocalíptica, tem a ver. É o início de muitas coisas. Primeiro que é a resposta da natureza, mas a resposta da natureza condiz com a era apocalíptica. Então, economicamente, eu vou ter que tirar depois, hein? Talvez, né? Mais uma vez. Porque vem coisa aqui, tá? Vem coisa aqui. Bom, a Horda da Fortuna, junto à Casa da Foice, indica que, infelizmente, a Europa vai entrar numa fase, além das que já está entrando, essas queimadas, calor excessivo, complicadíssima. Tá? Aqui, a Casa 29 da Mulher veio como a Europa. Tá? Vai entrar numa fase, depois vai ter um período de apaziguamento. Sim, vai ter, tá? Eu até vejo, inclusive em relação, né, aos desastres naturais, vai haver um período de apaziguamento? Vai haver, tá? Aqui o livro é o livro da vida. Ou seja, coisas que já estavam predestinadas e o homem ainda colaborou um pouco mais. Tá? O homem, isso aqui é a parte política, né? Econômica, que eu vou ter que falar depois. Por isso que talvez eu tenha que tirar. Então, o que eu vejo exatamente? Tá? A Europa vai ficar numa situação um pouco mais delicada nos próximos meses, em matéria de
a temperatura quando começar a chegar o inverno, né? Aqui o cavaleiro me veio, né? Não me veio porque ele me veio ao lado da casa da carta, então da revelação. E os trevos aqui não me veio como sorte, não, tá? Não é sempre que os trevos vêm que vem como sorte. Quem lê carta sabe muito bem do que eu estou dizendo, que eu estou me referindo. Então, gente, o período de frio, né, as queimadas vão diminuir. Aqui, a casa do cão, aqui sim vieram duas cartas positivas, e com a casa do cão e a casa dos lírios, tá? Eu vou ter que tirar mais outro baralho, claro. E posso até tirar mais um para Portugal especificamente, porque a gente está falando de Europa, né? Posso, porque eu tenho muita gente aqui da comunidade portuguesa, então vamos ver, se não sair alguma coisa, eu tiro uma cartada só para Portugal também, né? Por conta das águas que virão e onde pode atingir. Bom, economicamente é lógico que Portugal também será atingido, mas eu vou fazer depois uma próxima tiragem. A gente está falando aqui da natureza em si, tá? Então as queimadas, tá vendo? Embora alguns países não estejam tão... os governantes, né? Porque quem sofre é sempre o povo, né? Não adianta, né? Não estejam tão instigados a resolver as questões das queimadas, né? Porque eu não sei, poderiam dar mais ênfase a isso. Eu vejo isso diminuindo muito, é claro, né? E as pessoas tendo até o calor, né? Até o calor vai diminuir e vai ficar um período nesse sentido da natureza por um tempo, não muito tempo, né? Mas por um tempo mais apaziguado, tá? A chave e a casa do buquê. Aqui é a união de pessoas, que é a chave para que o que vem no sentido geral para a Europa, tá? No sentido geral, é justamente através da dor que as pessoas vão, né, os europeus, vão ter que deixar de ser menos frios. Eu não estou aqui julgando os europeus, tá? Eu falo que é através da dor, da empatia, esse calor humano que a gente sente no Brasil, geralmente, não todas as pessoas também, ele é muito diferente na Europa. As pessoas são, não na sua totalidade, tá? Mas muito individualistas, muito preocupadas com o material. E agora que a situação e o bicho vai pegar, e vai pegar mesmo, tá? O que eles estão me dizendo aqui a Alemanha também, que a Alemanha, né, tem uma potência tremenda, né, economicamente. A Alemanha vai fazer para esse aqui acordos com Emirados, alguma coisa árabe, por conta do frio, o gás, talvez, e vai dar um tiro no próprio pé. Então, já está avisando sobre a Alemanha fazer um acordo, né? Talvez um acordo com a parte árabe, por conta de recursos, e isso vai ser muito prejudicial para eles. Já estou sentindo aqui. Bom, aqui na verdade representa, né, as pessoas, o coração, o sentimento e a cobra. Gente, essa guerra que está havendo, entre aspas, somente pela Rússia e Ucrânia, tudo foi armado para usar o sentimento das pessoas em geral. Claro que o povo que sofre, por mais morte que esteja tendo, por mais pessoas desabrigadas, por mais destruição, por mais sofrimento,
ninguém arrega, né, para essa guerra. E não vai arregar porque existem interesses políticos de outros países em cima dessa guerra. Mexe com o emocional das pessoas, fragilizam as pessoas, empobrecem as pessoas, em outros países. A Rússia não vai cair agora. Podem estar noticiando isso aí, mas não acredito em tudo que a mídia solta não, hein? Ela está enriquecendo. E a Ucrânia, em especial esse digníssimo presidente, está servindo de fantoche na mão de líderes europeus, não só europeus, nos Estados Unidos também. Sou eu que estou falando. Para empobrecer a população, mexer com o emocional. Você empobrece boa parte da Europa, do mundo, você tem o controle sobre as pessoas. Ele está chateando o presidente, o digníssimo presidente da Ucrânia, o tal, né? E muita gente aplaudindo. É um fantoche, é um marionete. Os dois estão errados porque guerra não se faz. Mas eu estou falando que a espiritualidade me passa aqui, mas eu vou tirar outros porque tem gente que quer ver as cartas, né? Não basta o que a cigana passa aqui através da sensibilidade. Mesmo eu sendo a primeira vidente no mundo a desvendar e trazer casos no mundo inteiro, que até hoje nenhum vidente falou e desvendou. Mas a Alemanha se preparar, tá? A Alemanha, vamos tirar mais 18, agora eu vou tirar com o tarô e com esse baralho aqui. Europa. Eu não sei o título, porque o título e a capa não sou eu, gente. O título e a capa são os produtores que fazem, enfim, né? Eles escolhem um título referente ao que eu estou fazendo e eles colocam a capa que eles acham que fica bacana. Isso cabe a eles. Nossa! Pularam essas cartas. Então elas, eu vou tirar de um método diferente. Sim? Porque se as cartas pularam, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, era pra ir. Eu sempre giro 9 cartas, aqui me pularam 8 cartas. É o que a espiritualidade quer. Então vamos começar, depois a gente tira o outro. É o que eu estava falando. Essa guerra, quem instigou essa guerra e quem apoiou de alguma forma, até as pobres pessoas refugiadas, serão altamente prejudicadas. É tudo jogo, né? O diabo, né? Um enforcado, tal. Condiz com tudo que eu estou falando. É por isso que eu gosto de jogar ao vivo aqui na frente de vocês. E é exatamente por isso. É o que eu falei, vocês querem ver cartas, né? Não basta a minha sensibilidade, a minha espiritualidade, a minha evidência, né? A gente está falando o quê? De uma armação, a gente está falando de uma guerra onde envolve muitas coisas, tá? Aqui vem a soberania e não tem a ver com o Papa da religião católica, tá? O imperador e o Papa, soberania, ou seja, pessoas fortes economicamente, fora, não estou falando de Rússia, não estou falando de Ucrânia, que, né, se envolveram, né? Para quê? Instiga isso, né? E o cara lá, né, que é comediante, né, agora é presidente, perdão, né, digníssimo presidente, vai se achar o topo e tá servindo como um fantoche, tá? Tá servindo como fantoche. Tá servindo como fantoche para empobrecer essa guerra. Não é só contra... Gente, o vídeo vai ser muito longo. Não, eu vou tentar me adiantar aqui. Essa guerra não condiz
apenas com a Rússia e a Ucrânia. Essa guerra, os efeitos dessa guerra, foi a ponta do iceberg para empobrecer muitos europeus. Mas eu estou falando de empobrecer ao ponto dele não ter dinheiro para comprar um pãozinho. Porque as coisas vão ficar tão caras nos próximos meses, tão caras, tão absurdas. Eu estou falando de muitos países, tá? Itália, eu estou falando de vários, tá? Todos os países ali. Portugal, Polônia, e principalmente porque a Polônia recebeu, os refugiados são tão inocentes quanto quem acolheu, mas vai começar a haver disputa por trabalho. Ou seja, essas pessoas que instigaram a guerra e as consequências dessa guerra para a Europa em si, tá? Ou seja, aqui elas veem, tá vendo o mago, o diabo. Quem conhece o tarô? Agora é tarô no baralho cigano. O enforcado. Quem conhece essas cartas? O que quer dizer? Uma maldade implantada, um jogo de interesses para dominar o mundo. A sorte é que o Brasil está fora disso. Vocês acham que as coisas aqui no Brasil estão caras? O que eu vejo em relação à Europa, Portugal, Itália e outros países ali. É o que eu falei, a Alemanha, por mais que tenha, vai fazer aí acordo com o demônio. Depois vai ser invadida por muitos. E aí vai cair. Agora, a Europa, tá? Não vai dar para falar de desastres hoje naturais, a gente sabe que virão, tá? Talvez eu faça um vídeo sobre Portugal. Comunidade portuguesa, manifestem-se. Vocês querem que a cigana faça um vídeo sobre Portugal em geral, né? E que não vai dar só para falar de Portugal aqui, né? Sobre os desastres naturais, especialmente, coloquem aí nos comentários, mas enfim. Eu vejo escassez de alimentos. E eu tô falando de escassez mesmo, gente. A roda da frutura veio novamente. Então, estamos entrando num ciclo. Não precisa nem falar mais dessas cartas, né? Estamos entrando num ciclo na Europa, que é a carta do julgamento, que tem a ver com a era apocalíptica, e as pessoas vão ter que despertar. E agora é na hora da dor, hein? Ou despertam agora, ou muitos vão para o planeta dos exilados. Porque vai haver morte. A casa da morte aqui, tá? Vai haver morte por frio. Vai haver morte por fome. Vai haver morte por desespero. Por escassez de água. O gás, a Rússia vai cortar. A Rússia vai cortar, especialmente para os países que acolheram os refugiados, que deram apoio à Ucrânia. Não pense que a Rússia vai cair, a Rússia vai ficar cada vez mais rica. A gente vai falar sobre a Rússia do futuro depois. Caso vocês queiram, porque eu só trago o que vocês me pedem. Tem muita coisa que eu quero falar aqui, estou esperando vocês me darem sugestão. Ou seja, um povo amedrontado, emocionalmente abalado, empobrecido, escravizado. E o domínio desses países e da ligação, principalmente, tá? Rússia e China aí vão começar a dominar muita coisa.
é uma outra situação que eu preciso trazer. A China, ela tá agindo igual uma cobra pelas laterais, assim, ó. Vem um vírus, depois vem empobrecimento, abracei. Então, infelizmente, as previsões, eu não vou estender esse vídeo mais ainda, que eu tenho para a Europa não são positivas. Vai ter depois um período de melhoria, sim, mas eu estou falando para previsões mais breves. Então, o inverno vai ser muito triste na Europa, tá? Muito triste mesmo. Vai ter corte no fornecimento, né, do gás, automaticamente vai faltar energia. Olha, as pessoas não vão estar preparadas porque vem um frio aí muito pior, da mesma forma que veio o calor excessivo, virar uma era galáctica e, como é que fala, eu não sei, pesada, glacial, né, que fala, por conta das geleiras que estão, olha, é uma mistura europeus. E, né, pessoas que moram lá, brasileiros que moram lá, tem parentes, as pessoas vão ter que se proteger do frio, tentar formas alternativas. Se puderem, vocês brasileiros, voltar para o Brasil, porque agora a Europa não vai ser mais para ganhar dinheiro, não. Vai ser demorar muito para a Europa levantar financeiramente depois disso tudo. É o que eu falei. A guerra que nunca acaba, e eles não têm interesse em acabar, porque um está sendo usado como marionete, porque quer o povo empobrecido, quer o povo ali à mercê. Imagina um europeu chegar ao ponto de não ter dinheiro para comprar um pão para levar para a família. As disputas por empregos, e principalmente em países que receberam uma quantidade exorbitante de refugiados, sim, as pessoas vão começar a se odiar. Você veio aqui, a gente te abrigou, mas você tirou meu trabalho, você tirou meu sustento. Gente, é algo muito sério que está vindo para a Europa. Então, se você tem condições de voltar para o Brasil, volte. Porque eu não vejo boas previsões. Eu estou vendo frio tremendo, eu estou vendo pessoas com fome, eu estou vendo pessoas com frio. E as pessoas vão ter que aprender, através da dor, os europeus especialmente, a se tornarem pessoas mais afetuosas, mais misericordiosas, mais bondosas. E através de uma dor dessa não é fácil não, hein? Entendem? Então, infelizmente, eu vejo a Europa de joelhos. Esse é o termo que eu uso aqui. Infelizmente, eu vejo a Europa de joelhos para orar para essa era de punk que vem por aí, gente, não sei nem o termo para usar, virar. Porque além do frio vir pior do que eles já estão acostumados, vai haver corte em tudo. Por quê? Por uma guerra que começou por interesses. E esse é o interesse desses maiores governantes. Vão ter o retorno disso? Claro que vai. Eu tô vendo rápido para os Estados Unidos, hein? Mas quem puder voltar, volta. Volta, porque se não for castigado pela economia, que vai ser castigado pelos desastres naturais. É uma praga em cima da Europa? Não, faz parte. Eu falei que em 30 e poucos anos, né, nessa transição planetária, nessa era apocalíptica que estamos vivendo, muitos países vão acabar. Muitos países vão ser submersos pelas águas, muita coisa vai acontecer. Mas antes disso, o povo vai sofrer com a fome, com o frio. Eu quero muito estar errada, tá? Sobre essa minha previsão de hoje. Eu quero muito estar errada. Mas, se você tiver a oportunidade de vir para o Brasil e tiver pensando em ir para a Europa,
para morar lá para ganhar dinheiro, não vai não. Porque os europeus vão sair à tapa por conta de emprego e para conseguir colocar um pão em cima da mesa. Isso é muito triste. França atingida, França também, claro. Sim. Estou falando de vários países. Vários. Bom, eu nem vou tirar o outro baralho, nem vou, porque essas cartas pularam apenas a nível de confirmação para vocês verem o que eu estava falando, através da minha sensibilidade, mas muita gente ia querer ver as cartas, né? E foi aí, né? Jogadas na mesa pela espiritualidade, é assim que eles agem, dentro da seriedade e da verdade. Vamos orar para os nossos irmãos europeus, porque por mais que eu veja triste as previsões para os próximos meses para a Europa, e vejo uma Europa literalmente de joelhos, eu acredito que com boas ações e com emanações de boas energias e através de orações, a gente pode amenizar isso tudo para os nossos irmãos que estão lá. E já não basta todas as pessoas vítimas, porque eu falei quem sofre é o povo, vítimas, né, na Ucrânia, os refugiados, todas essas famílias, os animais, já não basta todas essas pessoas, sofrimento, agora a Europa em si. Porque a gente estava falando de crise de fome. E isso mexe com o instinto animal das pessoas. Vai ser muito difícil pessoas evoluírem espiritualmente mediante a dor. Está mexendo, né, com o seu espírito animal, a sua parte animal. Mexer com a fome, e é o que vai acontecer. E tudo isso foi a grande armação desses líderes políticos, desses demônios unidos para escravizar uma população, escravizar o mundo. Ainda bem que no Brasil, o Brasil está livre disso ainda. Mas dependendo das escolhas dos brasileiros, a gente pode entrar nesse meio aí. Você quer isso pro seu país? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar seu like, seus comentários. Vamos orar para os nossos irmãos europeus, vamos orar. Não esqueça de deixar seu like. Sugestão, por favor, quinta-feira eu estou aqui com um novo vídeo, pro vídeo de quinta-feira, gente, para os próximos vídeos também, tá bom? Bom, eu deixo a todos vocês a minha bênção cigana. A proteção da nossa Mãe Santa Sara, nossa padroeira, que ela cubra cada um de vocês com o manto dela. E que o nosso Papai do Céu e nosso irmão Jesus Cristo estejam presentes na vida e na casa de cada um de vocês. Até quinta, se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar. Gratidão, meus amores, pela companhia, pelo respeito e por estarem aqui comigo sempre, de forma leal e fiel. Beijo da cigana. Até quinta. Gratidão. Vamos orar para os nossos irmãos europeus? Eles vão precisar muito. Optcha.